noite. Isso aqui é a história de Josafá, um rei bom, um rei crente, mas nós temos a sensação, irmãos, que pessoas poderosas, monarcas, reis, governantes, não passam por dificuldades. Nós temos essa sensação, né? Porque esses reis geralmente têm um servo para buscar água para ele, um servo para dar água na boca dele. Então a gente tem assim a sensação que essas pessoas desses altos escalões não passam por dificuldade. São pessoas assim intocáveis, são pessoas que não passam por aflições. E não foi o caso aqui de Josafá. O texto dessa noite fala desse tipo de gente. E o nome dele é Josafá, um rei crente, um rei bom e um rei temente a Deus. E antes de começar a mensagem, eu quero colocar 2 destaques, por isso que eu pedi aos irmãos para ficar com a Bíblia aberta, sobre esse homem, sobre Josafá. Um dos destaques está no versículo 3. Vou ler, os irmãos acompanhem. Então Josafá teve medo. Então o primeiro destaque é que ele teve medo. O primeiro destaque desse homem poderoso. Lembra, irmãos, que ele é chefe, tinha exército sobre seu comando, era um rei de Judá, um rei fortíssimo, mas temente a Deus. No versículo 3, essa história já começa falando que Josafá teve medo. E medo a gente sabe que é uma angústia, né? Quando a gente está numa angústia muito profunda, geralmente a gente sente medo. O outro destaque está no versículo 12. Diz assim, no versículo 12. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão e nós não sabemos o que fazer. Josafá admite, então, que ele está com medo e que ele não sabe o que fazer diante dessa dificuldade. Se os reis, irmãos, sentem medo, quanto mais nós, não é verdade? Se os reis, os poderosos sentem medo, quanto mais nós. E se os reis não sabem que direção tomar, quem dirá nós também? Todos sabem, alguns já sabem, né, que eu agora sou avô. Não pareço, mas já sou avô. E no dia do nascimento do Davi, eu me peguei com medo, sem saber o que fazer. Nós fomos chamados no hospital, subimos para o 2º andar, pensando, o neném já nasceu, né? Subiu eu e minha esposa. Mas não, naquele momento que a gente chegou lá, é que ela entrou em trabalho de parto. Eu não vi, irmãos, mas eu ouvi. Para quem é pai, foi tenso. E eu tive medo. E eu não sabia. Era uma incapacidade que tomou meu coração. Foi nesse momento que nós oramos, choramos, ao ouvir os gritos da minha filha, né? Porque foi parto normal. E eu falei, gente, eu não sei o que fazer. Eu estou com medo. E eu busquei o Senhor. E aí, essa noite eu quis trazer algo parecido. Falei, será que é só eu que tenho medo? Não, né? Então nós temos aqui Josafá, é um rei que tem medo e que não sabe o que fazer. Tem momentos da vida, irmãos, que nós não sabemos o que fazer. Vamos ao texto, e o que está acontecendo com Josafá? 3 grandes exércitos vindo contra Josafá. Se fosse um exército, beleza, acho que Josafá ia lá destruir. Mas são 3 exércitos. São uma peleja contra 3 frentes. 3 inimigos ao mesmo tempo atacando Josafá. E isso não é privilégio de Josafá. Às vezes, quase sempre, na nossa vida, é várias frentes nos atacando. Se for o problema apenas, a irmã Raimunda falou de manhã, bateu o carro, vai lá, conserta o carro, né? Se for uma doença tranquila, está com ainda bem para resolver, vai lá e resolve. Às vezes é problema financeiro, gastou muito, quebra o cartão de crédito, dá uma diminuída no padrão de vida,
e segue em frente. Às vezes é um problema com o filho rebelde, filho dando trabalho. Às vezes é só o problema com o filho. Vamos investir, vamos focar, vamos trabalhar esse filho. Mas não, muitas vezes as pelejas vêm junto. O carro quebra, a doença chega, o filho dá trabalho, a situação financeira está difícil. Vem frentes fortíssimas e tem hora que nós não sabemos o que fazer diante das dificuldades. A nossa incapacidade toma conta. Se a nossa vida, a gente tivesse que resolver um problema de cada vez, seria maravilhoso. Porque problemas, quem nunca teve aí, pode levantar a mão aí que vai direto para o céu. Todo mundo tem. Mas vem, às vezes, vários ao mesmo tempo, não é isso? E esses problemas vêm em somatório. Aí a gente chega a uma conclusão. Eu não sei o que fazer. A pergunta é, o que fazer quando não sabemos o que fazer? E eu tenho algumas propostas, baseado nas Escrituras, para essa noite. O primeiro está no versículo 3, e eu queria ler com os irmãos junto. Quem não tiver Bíblia, aproxime do irmão aí. A primeira proposta, busque ao Senhor. Vamos juntos? Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Um rei, irmãos, poderosíssimo, ele foi e buscou ao Senhor. Então, o primeiro princípio dessa noite, anotem aí, busque ao Senhor. Quando ele recebe a notícia, antes de reunir os soldados, as armas, ele reuniu os homens de oração e apregoou o jejum em todo o Judá. Esse é um homem de Deus, irmãos, porque chega um momento que não tem solução humana. As guerras, antes de ser vencidas com armas, são vencidas com o joelho. Lembro de Maria, né? Na boda de Caná. Ela poderia ter ido no chefe, poderia ir em tantos lugares, mas ela buscou quem poderia resolver, Jesus Cristo. Ela foi primeiro em Jesus. Então, a primeira lição, o primeiro princípio dessa noite, busque ao Senhor. Satanás é esperto. A primeira coisa que ele aguça na gente, que sofre, é querer afastar a gente de Deus. Mas, nós que somos crentes, deveríamos saber que é o contrário. Nós devemos aproximar de Deus. A solução é Deus. Estava conversando com a minha esposa sobre Jesus no deserto. Ele foi para o deserto para quê, irmãos? Para aproximar de Deus, para ter comunhão. Quem que apareceu para ele? Satanás. Ele vem fazendo propostas. Então, preste atenção. Não sabe o que fazer. Não está dentro da sua capacidade. Saiu fora. Busque ao Senhor. Não é eu que estou falando. Está na palavra de Deus inspirada por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Segundo ponto, versículo 4. Vamos juntos. Versículo 4 nós vamos ler. O segundo ponto é peça socorro. O primeiro ponto, busque a Deus. Segundo, peça socorro. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Irmãos, às vezes a gente é tímido, a gente às vezes tem vergonha de pedir socorro. Mas nós somos humanos, somos pecadores, somos frágeis. A palavra de Deus fala que quem está de pé, veja que não cai. Se você está passando por uma situação na sua vida, onde você não sabe o que fazer, peça socorro. Vá de encontro ao seu irmão. Não tenha vergonha de pedir socorro, principalmente aquele que é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Ajoelhe, ore ao Senhor e peça socorro. Porque Deus não desiste da gente. Deus não desiste da gente.
Às vezes a nossa família desiste da gente, né? Às vezes os nossos amigos desistem da gente, mas Deus não desiste da gente. E tem fundo de poço que a gente não sai sozinho. Pode acreditar, minha irmã e meu irmão, tem fundo de poço que a gente precisa pedir socorro. A gente precisa da ajuda, ajuda do alto, ajuda de Deus, ajuda do irmão. A gente precisa pedir socorro. O rei poderosíssimo, eu acho que não tem nenhum rei aqui, né? Não, esse rei era poderosíssimo e ele está pedindo socorro. Então nós devemos, com toda certeza, pedir socorro nas nossas dificuldades. Terceiro ponto, irmãos, versículo 12, vamos pular lá para o 12. Reconheça a sua fraqueza. Vamos ler juntos o 12, versículo 12. Nosso Deus. Reconheça a sua fraqueza. Tem alguns problemas nessa vida que a gente não tem força para resolver. Alguns a gente tem. Desemprego. De repente você perdeu o emprego. Você sai procurando emprego aí. Né? De repente, uma semana não consegue, na outra semana consegue. De repente não é um emprego perfeito, mas vai salvar aí o momento da sua família naquele momento. Então, às vezes, o desemprego você consegue resolver. Uma doença normal, está aí com uma febre, mas você está ainda sacudido, igual diz meu pai, né? Está sacudido, continua. Lá em Cana Verde fala isso também, né? Está sacudido, consegue ainda pegar um ônibus que seja para ir no hospital. Dá para resolver. Mas tem problemas, irmãos, que a gente não consegue resolver. Problema financeiro, como falei anterior, está apertado com o cartão de crédito, quebra o cartão de crédito, gasta menos. Mas tem problemas na vida que a gente não consegue resolver. Mas a gente tem que reconhecer que nós somos fracos. Se a gente não reconhecer a nossa fraqueza, vou ler o versículo 12 de novo. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. Josafá reconheceu a fraqueza dele. Senhor, 3 frentes. Eu tenho um exército grande aqui, mas eu não tenho força. Eu reconheço. Eu sou fraco. Eu preciso do Senhor. Então, nesse versículo 12, marca muito isso, irmãos. Às vezes a gente dá uma de forte. Deus quer ver a gente humilde, reconhecendo que somos fracos, porque somos. Uma gripe derruba nós, principalmente homem, né? As mulheres é mais forte, mas homem dá uma gripe e nós já deita na cama. Então nós somos fracos. Nós temos que reconhecer a nossa fraqueza. Tem uma frase feita, tem algumas frases que eu gosto, essa é meio mentirosa, irmãos. Fala assim: tudo é uma questão de força de vontade. Quem quer, consegue. Essas frases de autoajuda a gente tem que tomar muito cuidado. É mentira, irmãos. Tem um monte de gente que quer e não consegue. Isso é uma injustiça a gente falar isso. A pessoa às vezes está numa doença, numa metástase. A gente fala, irmã, tenha força de vontade. Isso aí é uma crueldade, irmãos. Porque tem situação na nossa vida, realmente, né? A gente tem que levantar, fazer igual Josué, levanta, marche. Mas é uma mentira. Tem hora que não adianta a força de vontade. Às vezes é uma doença que está consumindo, uma depressão já constatada pela psiquiatria. O irmão, a irmã está precisando tomar remédio. É uma metástase, tem que ter tratamento.
E não é força de vontade que vai fazer essa pessoa levantar. É ela reconhecer: Senhor, eu sou fraco e eu preciso desesperadamente do Senhor. As demandas humanas são tão complexas que não cabe nas nossas frases de efeito. Nós temos demandas complexas demais para caber numa simples frase. Tem muita gente que está tentando e não está conseguindo. Josafá, então, irmãos, ele admitiu que não daria conta. Ele reconheceu que não dava conta daquela demanda. Era demanda grande demais para ele. Mesmo ele poderoso. E ele reconheceu. Ele buscou o Senhor. Ele não foi primeiro no seu general. Vamos lá, vamos armar um plano e vamos matar esses 3 exércitos. Mas ele buscou o Senhor. Ele pede socorro. Ele teve humildade. Também na humildade ele reconheceu que ele é fraco. E nós não temos forças contra isso, Senhor. Ó Senhor, nos abençoe. 4º ponto, irmãos. O final do versículo 12. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Os irmãos estão com a Bíblia aberta? O que fala no final? Porém, nossos olhos estão postos em ti. Olhe para cima. Olhe para cima. Às vezes a gente olha para a igreja e às vezes não tem a resposta. Às vezes a gente olha para os filhos e não tem resposta. Às vezes a gente olha para o governo, piorou ainda. Às vezes a gente olha para os amigos, para o marido, para a esposa e não tem resposta. E Josafá olhou para Deus. Os nossos olhos estão postos em ti. A pergunta é: se somos crentes, os nossos olhos estão postos aonde? Se somos crentes, os nossos olhos estão postos aonde? Irmãos, nós temos que cair a realidade na nossa mente, que daqui a 100 anos, vamos pôr um pouquinho mais, né? Se não acontecer nada de errado, 110 anos, nem o meu netinho vai estar na terra. É duro falar isso, mas nós não estaremos aqui, nem o meu neto que acabou de nascer. E a gente esquece disso. E os nossos olhos estão em todas as coisas dessa terra, menos no Senhor. Josafá, um rei temente a Deus. Teve outros que não foram, mas ele foi temente a Deus. Ele colocou os seus olhos no Senhor. Então isso é um puxão de orelha para nós, colocar os nossos olhos no Senhor. Olhe para cima. Quero te convidar essa noite para olhar com os nossos olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E o meu socorro vem do Senhor. Nós lemos mais cedo, que fez os céus e a terra. É Ele que nos guarda. Ele é o nosso Deus. Olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O nosso socorro, irmãos, vem do Senhor. Creia nisso de todo o teu coração. Creia nisso. Às vezes você vai olhar para a família e tem familiar que nem acredita mais em você. Às vezes o filho até se converte, está firme, mas ele fez tanta coisa errada que ninguém acredita nele, né? Ele tem que começar a olhar para o Senhor e praticar o Evangelho. As pessoas vão ver na vida dele que ele mudou, que ele é diferente. Então olhe para cima, olhe para Jesus. 5º ponto, versículo 15, um pouquinho adiante. Saiba de quem é a luta. Vamos ler versículo 15 juntos. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. A peleja é de Deus, irmãos. Glória a Deus por isso. Ele está dizendo assim: se as lutas
for nossas, se a luta for sua, você vai perder. Mas se a luta é do Senhor, Deus nunca perdeu uma peleja. Se o seu filho é só seu filho, é bem provável que você vai perder. Porque nós somos pecadores, ele também é. Mas se você consagrou o seu filho ao Senhor, essa peleja não é só sua mais. Essa peleja é do Senhor. E Deus nunca perdeu uma peleja. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Deus nunca perdeu uma peleja. Nós erramos toda hora. Toda hora. Mas Deus não erra. Deus está conosco. Então Josafá reconhece: Senhor, se nós formos lá lutar, nós vamos perder. Mas se o Senhor for, a peleja é do Senhor. E eu tenho certeza da vitória. Assim também é a nossa vida. A nossa família é do Senhor. A peleja é dele. A nossa vida é do Senhor. Porque senão a gente perde para a gente mesmo, com nossas próprias vaidades. Vai lutar sozinho. A gente é orgulhoso. A gente fica arrogante. A gente foge da presença do Senhor. No primeiro pecado, sai da igreja. No primeiro momento, fala assim: não deu certo. Porque está sozinho. Começa a trabalhar sozinho, a viver sozinho, a querer resolver as coisas sozinho. Sem o Senhor, vai perder para você mesmo. Mas se a peleja for do Senhor, e se o Senhor estiver na sua vida, ela ganha. Glória a Deus por isso. E o casamento, irmão? Se o seu casamento for do Senhor, glória a Deus. Senão o dono do cartório vai ficar milionário. Pode acreditar nisso. É divórcio atrás de divórcio. Porque casamento tem que estar Deus no meio. Deus tem que estar junto. Deus tem que estar na peleja. Irmãos que estão aí 50, meu pai fez 60 anos de casado. É Deus, irmãos. É Deus. É Deus junto na peleja. Porque senão não vai. Se for por conta de cada um vai para um canto. E muda de casa achando que a solução é essa. Eu vou para um canto, você vai para o outro e pronto. E nós vamos ser felizes, não vai nada. Né? Vai arrumar mais problema. Vai criar uma família desestruturada. Filhos tristes. Agora, se a peleja for do Senhor, se o Senhor estiver dentro da família, estiver no seu casamento, vocês vão morrer junto. Tomara que não morram um primeiro que o outro, um junto, né? Mãozinhas dadas. Leia comigo então, irmãos, o final do verso 15, antes da gente passar para o último ponto. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Vamos guardar isso então. A peleja não é nossa, mas de Deus. Talvez, irmãos, seja assim, saiba de quem a luta, seja o ponto-chave da mensagem dessa noite. Seja a coisa mais importante que eu tenho a dizer essa noite para os irmãos. É esse ponto. Saiba de quem é a luta. Então você vai sair daqui pensando: gente, eu estou enfrentando várias frentes. Essa eu dou conta, essa eu não dou. E vem 2, 3, 4 frentes juntas. Coloque Jesus dentro da sua peleja. Coloque, saiba de quem é a luta. Você não está sozinho. Nós somos filhos amados de Jesus. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Ele morreu na cruz para pecador como eu e você, irmãos, miseráveis. Nossa mente conspira contra a gente o dia inteiro. Uma mensagem antiga, de um pastor antigo que já faleceu. E eu gravei essa mensagem. Na verdade, minha esposa gravou, me passou há muitos anos atrás. Eu já guardei essa mensagem. Uma frase que impactou. Quando Satanás vier te acusando, leve-o para a cruz de Cristo. Achei lindo essa palavra. Porque o nosso cérebro, Satanás vem nos acusando de coisas que a gente deixou de fazer, daquilo que a gente fez, ou daquilo que a gente poderia fazer. E a nossa mente começa a ficar borbulhando. É acusação, é a Satanás te acusando. Leve-o para a cruz de Cristo. Ali, ele já pagou todos os nossos pecados. Nós estamos livres. Nós cantamos, somos
livres. Então, coloque as acusações na cruz de Cristo. Amém? Último ponto, irmãos, para a gente terminar. Versículo 21. Vamos ler juntos também. Versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente dos exércitos, louvasse a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louve. Sexto ponto, louve ao Senhor. Ao invés de chamar um exército para ir, ele chamou cantores, irmãos. Porque se Jesus, se Deus estiver na nossa frente, a gente pode mandar um monte de criança, que a luta vai ser vencida. Se a gente pensar com a nossa mente, a gente ia pensar assim: Josafá surtou, né? Porque na hora da guerra ele manda cantores, e não é atrás do exército, manda cantores à frente. Ele já tinha certeza que a batalha estava ganha. Ele fez tudo antes. Ele buscou o Senhor. Ele pediu socorro ao Senhor. Ele reconheceu com humildade a sua fraqueza. Ele olhou para o alto. E ele sabe de quem é a luta. E aí, ele louva o Senhor. É assim nossa vida também. Busca o Senhor. Peça socorro ao Senhor. Reconheça a sua fraqueza. Olhe para o alto. E depois louve. Porque a vitória vai ser certa. Se não for nessa terra, irmãos, é no céu. Porque é para lá que nós estamos indo. Vai louvando. Vai louvando. Que Deus aplique essa palavra na vida de cada irmão. E se na sua vida, irmãos, tiver alguma coisa que você não sabe o que fazer, eu quero convidar você essa noite, se na sua vida, nesse momento que você está passando, cada um tem as suas lutas, você não souber o que fazer, eu quero convidar os irmãos a acalmar o coração. Porque se você não sabe, o nosso Deus sabe. O nosso Deus sabe o que fazer. Vá até Cristo. Chore aos seus pés. Entre no teu quarto. Feche a tua porta. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar?